Olá, amigos do SEAC, tudo bem com vocês? Nós esperamos e desejamos que sim. Hoje vamos dar continuidade à nossa série SEAC em Casa. Teremos uma vibração musical com Marcos de Assis e, na sequência, Eric Menezes abordará o tema A Conquista do Reino de Deus. Nós esperamos que vocês gostem e que essa programação esteja sendo proveitosa para cada um. Fiquem com Deus. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou e segui caminhar, quis saber pra onde vou, eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir caminhar, quis saber pra onde vou, eis-me aqui, minha dor serenou. Vivendo em uma época em que predominava a ignorância, o orgulho, a vaidade, o nosso Mestre Jesus, esse modelo e guia da humanidade, veio nos apresentar um código divino, um código universal, nos afirmando que a base, o fundamento de todas as leis divinas ou naturais encontra-se no amor. Esse sentimento que era desprezado, considerado um sinal de fraqueza, o nosso Mestre Jesus veio nos demonstrar a fortaleza desse sentimento, de maneira a buscar nos chamar a atenção que é através da vivência do amor que nós devemos caminhar em direção à luz, nos apresentando esse grande convite no sentido de buscarmos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, porque através da vivência desses postulados nós devemos então construir o reino divino em nosso coração, em nossa alma. Naquele famoso diálogo travado com Nicodemos, quando este lhe indagara acerca do que seria necessário para adentrar no reino de Deus, o Cristo nos asseverara que haveria a necessidade de nascermos de novo, da água e do Espírito. Água que era considerada um sinal da materialidade, nos apresentando o Cristo, portanto, esse princípio
que é melhor aclarado pela doutrina espírita da reencarnação, no sentido de compreendermos a necessidade de passarmos por sucessivas experiências no corpo físico, nas quais vão nos sendo dadas as oportunidades necessárias para o nosso crescimento contínuo nas duas asas da nossa individualidade, na área da ciência, da intelectualidade e na área da moral, de forma a transitarmos pelas escalas dos espíritos, saindo desse estágio de espíritos imperfeitos, para adentrarmos subsequentemente no estágio dos espíritos bons, já comprometidos com o bem, onde a solidariedade, o amor, a fraternidade sejam a tônica dos nossos sentimentos, para que ainda após possamos adentrar na escala dos espíritos puros, dos espíritos crísticos, já plenamente integrados ao nosso Pai Celestial. Portanto, há necessidade de nascermos da carne, valorizando essa experiência reencarnatória na qual nós nos encontramos inseridos, submetidos às nossas provas, às nossas expiações, submetido às experiências necessárias para o nosso aperfeiçoamento, submetido também aos compromissos no campo do bem, no campo do amor, aos compromissos nessa área missionária. Portanto, há necessidade de bem valorizarmos essas experiências às quais nós nos encontramos inseridos nesta jornada reencarnatória. Mas há necessidade também de renascermos do Espírito, no sentido de mudarmos as nossas predileções, mudarmos as nossas preferências, realizando a nossa reforma íntima, naquele postulado apresentado pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeito, quando nos é asseverado que o verdadeiro espírita deve ser reconhecido pelo esforço que faz para domar as suas mazelas, para buscar ser, a cada dia, melhor do que era no ontem, no sentido de buscarmos sublimar os nossos vícios, as nossas falhas, e fazermos brilhar a nossa luz, atendendo ao convite do nosso Mestre de amor, quando ele nos concitara a buscarmos ser o sal da terra, a luz do mundo. Nesse sentido, portanto, devemos também renascer do Espírito, utilizando desses atributos divinos que se encontram alicerçados em nós, utilizando das nossas potências da alma, do nosso livre-arbítrio, para olharmos a nossa existência de maneira mais lúcida, com um olhar mais desperto, nos reconhecendo na condição de espíritos imortais que somos e, portanto, ampliando o nosso olhar diante da vida, buscarmos dar às coisas a importância que elas verdadeiramente detêm, percebendo que não são nas questões passageiras, efêmeras, que nós devemos depositar as nossas maiores esperanças, os nossos maiores anseios, mas é na realidade do espírito que nós devemos mais buscar investir, no sentido de buscarmos caminhar em direção à luz, buscando nos adequar a esse postulado do amor nos ensinado pelo Cristo, buscando abraçar esse lema que a doutrina espírita nos propõe, de que fora da caridade não há salvação. Fora do exercício do bem, fora do exercício do amor, não há salvação. Há necessidade de buscarmos fazer brilhar a nossa luz, porque é desta maneira, buscando asserenar a nossa consciência, tranquilizar os nossos ânimos, que daremos os passos necessários para suplantarmos essas adversidades nas quais nós nos encontramos muitas vezes inseridos, para
honrando os nossos compromissos reencarnatórios. Buscarmos passar pela porta estreita, que nos levará a esse reino de amor, a esse reino de concórdia, de fraternidade, nos apresentado pelo Cristo. A nossa doutrina espírita nos assevera de maneira muito clara que o reino de Deus não deve ser por nós compreendido como um local circunscrito, delimitado do ponto de vista físico. O reino de Deus é um reino da consciência, um reino alicerçado a partir da paz de espírito, alicerçado a partir das nossas preferências, dos nossos gostos, dos nossos hábitos. Então, onde estivermos, se estivermos em paz conosco, carregando a nossa própria cruz, realizando os nossos esforços diários, mas dentro de um postulado da vivência do bem, dentro de um postulado de buscarmos fazer o melhor que está ao nosso alcance, estando em paz conosco, estaremos construindo esse reino divino em nosso coração, em nossa alma. Estaremos dando os passos necessários para a conquista do reino de Deus. Buscando, portanto, sairmos desse estado consciencial que muitas vezes ainda estamos inseridos na condição de espíritos imperfeitos, espíritos impuros, onde a materialidade, o orgulho, o egoísmo ainda predominam em nós, para sairmos desse estágio e adentrarmos no estágio subsequente dos espíritos bons, comprometidos com o amor. E a partir do momento em que adentrarmos a esse nosso novo estágio, estaremos dando os passos necessários para fazermos com que o amor, o bem, a paz, a calma, a tolerância e a concórdia sejam a característica das nossas relações, fazendo com que esse reino divino seja alicerçado em nossa alma. Este foi o convite trazido pelo Cristo, que nos apresentou o caminho da verdade e da vida. Urge agora que nós possamos realizar as nossas próprias escolhas, no sentido de abraçarmos esse convite trazido pelo nosso Mestre Maior, de forma que possamos aproveitar essas experiências reencarnatórias na qual nós nos encontramos inseridos, para passarmos pela porta estreita que nos levará ao reino de amor inerente ao Cristo. Muita paz, assim seja.